Amados, a paz, Deus abençoe, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Débora Rodrigues. Gente, hoje eu estou aqui para dar para vocês 3 testemunhos. São histórias, né, reais, onde eu quero falar para que você possa não desistir. Se você chegou aqui pelo título desse vídeo, eu quero que você fique até o final. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer com que a sua fé ela aumente e você vai ter aí o sobrenatural de Deus na sua vida. Fica até o final, a gente sabe que muitas vezes o Senhor fala conosco ali nos últimos momentos, em algum momento ali da ministração o Senhor fala conosco. Então não saia desse vídeo antes dele acabar, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amados, você está passando aí por um deserto longo na sua vida, tem passado momentos de dificuldades, de provações. Quantas vezes você está questionando, Senhor, mas já tem tanto tempo, já tem meses que eu estou nesse deserto, já tem 1 ano, 2 anos, 5 anos. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma mulher. Uma mulher que ela padeceu, que ela sofreu um deserto na sua vida por longos 12 anos. Foram 12 anos de provações, de lutas, 12 anos onde ela com certeza chorou, onde ela suplicou ao Senhor, 12 anos onde ela não viu nenhuma resposta, ela não via nenhum sinal. Todas as vezes que aparecia uma esperança, todas as vezes que ela achava que agora sim iria dar certo, os seus sonhos, as suas esperanças eram frustradas. E ela passou por isso por longos 12 anos. Eu estou falando daquela mulher que sofria do fluxo de sangue, aonde nos é contado na Bíblia. Aquela mulher por 12 anos, ela não teve dignidade, ela tinha vergonha, ela não podia conviver com as outras pessoas. Ela foi colocada à margem da sociedade, porque naquela época as pessoas eram consideradas impuras. Então imagina, ela não poder estar com a sua família, ela não poder sentar à mesa com seus amigos, ela não poder fazer uma refeição junto com as pessoas. Imagina a vergonha, a humilhação. Imagina quantas vezes essa mulher deve ter desejado até mesmo a morte. E você está passando por um deserto, 2, 3, 4 anos, e às vezes você pensa que está difícil demais, está pesado demais, que você não vai suportar. Mas, meus amados, minhas amadas, esse seu deserto, o Senhor dá para você a possibilidade de ser inserido dentro de um contexto. Ele te dá a oportunidade de ser inserido dentro de uma célula, de uma sociedade onde as pessoas se amam e se cuidam, que é este nosso ministério. Você não está sozinho. Mesmo em meio a essa dor, essa provação, você tem a oportunidade de ter aí pessoas que lutam com você, lutam a seu favor. E aí eu paro e penso, será que é tempo demais que você está no deserto? Será que realmente a vergonha e a humilhação que você tem passado se compara com a dor e a humilhação que aquela mulher sofreu? Foram 12 anos. 12 anos de lutas intensas, mas a boa notícia, meus amados, minhas amadas, é que ela conheceu a Jesus. Ela ouviu falar que Jesus poderia mudar a sua história. Ela ouviu falar que Jesus poderia dar para ela aquilo que ela precisava. E ela teve coragem. Ela teve coragem de correr riscos para ir diante daquele que poderia mudar a sua história. Ela não pensou, meu Deus, mas já são 12 anos, já são tantos anos de luta, eu já não consigo mais, eu já fiz tudo, então agora eu não quero mais, eu não suporto mais. Não, ela acreditou, ela perseverou e ela foi ao encontro do Senhor. E o Senhor mudou a história daquela mulher. O Senhor devolveu a dignidade, o Senhor devolveu a alegria para aquela mulher. Então você pode confirmar essa história lendo lá na sua Bíblia. E agora eu quero contar para vocês a história de uma outra mulher. Ah, Débora, novamente a história de alguém da Bíblia? Não. Essa história você vai poder confirmar, você vai poder conferir. Vai na internet, pesquisa. É a história de uma mulher que ela sofreu de um deserto 18 anos. Meus amados, por 18 anos essa mulher foi humilhada, ela foi maltratada. Essa mulher, por muitas vezes, ela foi traída. No contexto daquela sociedade, onde aquela mulher ela jamais poderia se separar do seu marido, ela aguentou calada humilhações, provações. Aquela mulher, por 18 anos, ela apanhou do seu cônjuge. Ele chegava embriagado, ela chegava de madrugada embriagado, depois de estar com várias mulheres, de estar com seus amigos, e ali bebendo, ele chegava a agredir aquela mulher. Aquela mulher, por muitas vezes, ela ia aos pés do Senhor, ela recorria à oração, porque era a única arma que ela tinha. Ela não tinha o apoio da família, ela não tinha o apoio da sociedade, ela não tinha o apoio da igreja, porque naquele contexto daquela sociedade, ela era uma mulher que precisava ser apenas submissa ao seu marido. E por muitas vezes aquela mulher chorou, por muitas vezes aquela mulher suplicou ao Senhor, mas ela em nenhum momento ela desacreditou de que Deus poderia mudar a história dela. A única arma que ela tinha era a oração.
A voz dela não tinha força. A voz dela não adiantava gritar, porque não veria socorro de um parente, de um conhecido, de um amigo, nem mesmo da igreja, porque era o contexto daquela sociedade. Mas o que ela fez? Ela gritou para o Senhor, porque o Senhor poderia ouvir, porque o Senhor poderia mudar a história daquela mulher. Sabe de que eu estou falando, meus amados, minhas amadas? Rita, uma mulher chamada Rita de Cássia. Você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar sobre a história de Rita de Cássia, uma mulher que por 18 anos conviveu com um marido violento, agressivo, beberrão, adúltero, mas que ela não desistiu de pagar o preço em oração, até mesmo porque ela não tinha outra saída. O que ela poderia fazer? Orar, clamar ao Senhor, porque quando nós não temos outra saída, quando a nossa única saída é ser forte, quando a nossa única saída é o Senhor, aí verdadeiramente nós entregamos e confiamos. Às vezes a sua história ainda não foi mudada porque você está tentando mudar a sua história com as suas mãos. Às vezes você acredita que você precisa ser bela, atraente, você precisa ter um corpo bonito, às vezes você precisa ter muito dinheiro, porque às vezes você ainda pensa que você pode mudar a sua situação. Às vezes você pensa que você pode te tirar desse deserto. Você até fala que acredita que Deus que vai restaurar. Você até fala que você acredita que Deus é o único que pode restaurar. Mas você ainda tenta mover as coisas. Você ainda tenta dar um jeitinho. Você tenta colocar a sua mão. Você manda mensagens. Você manda o pastor falar com o seu cônjuge. Às vezes você usa os seus filhos. Porque você verdadeiramente não entendeu que a única opção que você tem é o Senhor, é ser forte, mas que a força que está em você não é sua, a força vem do Senhor, vem do Espírito Santo. E aquela mulher, Rita de Cássia, teve a sua família transformada, porque ela não desistiu, porque a única opção que ela tinha era aquela de acreditar, de esperar. E a história, os livros de histórias, os registros nos contam que aquele homem se converteu de uma forma sobrenatural. Aquele homem foi alcançado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e aquele homem pede perdão para sua esposa. Aquele homem que ele era até assassino, ele vinha de uma família nobre, e naquela época havia muitas disputas de terras e aquele homem matava os seus concorrentes, seus inimigos. Aquele homem fazia muitas coisas erradas, mas Deus alcançou ele pela misericórdia. Ele pede perdão para sua esposa. Ele vai até o sacerdote da sua igreja, da igreja daquela cidade, se confessa e pede perdão. E ele se transforma, ele se converte, ele abandona toda a riqueza que havia sido conquistada com mortes, com brigas, com violência. Ele coloca a família dele, uma família que era injusta, à parte da sociedade, pega os seus filhos, pega a sua esposa e sai daquele local e vai viver como camponeses, vai viver no campo, cuidando da sua família, dando honra àquela mulher que tanto preço pagou. Porque o Senhor foi capaz de alcançar aquela vida. O Senhor usou de misericórdia para com aquela vida. E Deus transformou aquela história. E você pode estar me perguntando agora, Débora, mas isso foi em outro tempo. Não, amados. O mesmo Deus que operou na vida daquela mulher, 12 anos sofrendo de fluxo sanguíneo, há mais de 2.000 anos atrás, foi o que operou na vida de Rita. Há poucos anos, há mais ou menos 300 anos atrás, não tenho muita certeza, mas história real do nosso contexto, fácil de se confirmar com registros históricos. Tá bom, mas você pode pensar, não, mas 500 anos é muito. Eu vou trazer para você também a história de uma mulher que não desistiu de orar, uma mulher que sabia que a única opção que ela tinha era ser forte, e esse homem era adúltero, era beberrão, era viciado, era um homem completamente longe dos caminhos do Senhor, era ateu, já não acreditava mais no Senhor, e essa mulher orou, essa mulher pagou preço, essa mulher chorou rios de lágrimas. E um dia, diante do sacerdote, quando ela já não tinha mais o que fazer, ela começou a chorar e disse para aquele bispo que orasse, que clamasse a Deus por ela. E aquele homem disse para ela: "Vai em paz, Mônica." O nome dessa mulher é Mônica. Alguém já viu falar? Tá na internet, você pode pesquisar. Mãe de Agostinho, porque aqui nós falamos de uma mulher forte, de uma mulher que lutou pela restauração, pela conversão de seu filho. E ele disse: "Vai em paz, Mônica, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca." E aí, aquele filho foi convertido. Aquele filho saiu do adultério, aquele filho saiu da promiscuidade, da perversão sexual, da idolatria, da bebida, do corpo. Aquele homem se tornou padre. Aquele homem se tornou doutor da Igreja Católica, estudou, buscou conhecer realmente ao Senhor e virou um grande homem da igreja, um grande doutor da igreja, hoje onde todos conhecem Agostinho. Pesquisa na internet a história de Mônica e de Agostinho, porque você vai entender
a grandiosidade de Deus na vida desta família, desta mulher que não desistiu de orar pelo seu filho. Por que eu estou trazendo para vocês essas histórias de mulheres que não desistiram, de mulheres que oraram anos? Eu esqueci de dizer, aquela primeira mulher, 12 anos de oração. Rita, 18 anos. Mônica orou por 30 anos. Ela não desistiu. Já pensou se nos 29 anos ela tivesse desistido do filho dela? Ela tivesse falado, não tem mais jeito, tá bom, e larga esse menino pra lá, eu entrego, eu não aguento mais. 30 anos. Isso é amor. Isso é o que move o coração de Deus. Um amor de uma pessoa que é capaz de lutar por anos, sem ver nenhum sinal, sem nem ver nenhuma saída, mas não desiste, porque o amor nunca cansa de amar. E a história de Mônica, também é uma história antiga. E aí você fala para mim, Débora, mas você só está me dando histórias antigas. Agora eu quero fechar com chave de ouro. Quero falar para você de uma mulher que orou por longos 7 anos e meio, mais ou menos 7 anos e meio. Um marido interesseiro, um marido que saía para promiscuidade, um marido que ia para festas, que ia para pescarias e que deixava a esposa em casa. Um marido que saiu da sua casa para viver com uma outra mulher, porque supostamente essa pessoa tinha mais condições financeiras, proporcionava para ele aquilo que essa mulher não poderia proporcionar, porque é uma mulher trabalhadeira, uma mulher de Deus, de oração, mas muito simples, muito humilde. Mas ela não desistiu. Quando este homem foi embora de casa, ali nasceu a guerreira, ali nasceu a verdadeira heroína dos nossos tempos agora, que ela orou, ela lutou, ela pagou preço. Mas ela não orou para aquele marido voltar para casa. Ela não orou, suplicou, Senhor, traz ele de volta, porque eu sou muito dependente, eu sou aqui uma mulher que precisa do carinhozinho, não. Ela orou para aquele homem ser salvo. Ela orou para aquele homem encontrar a graça de Deus, porque se aquele homem morresse naquela situação, ele iria para o inferno. Sabe de quem eu estou falando, meus amados? Estou falando de uma mulher que vocês não vão conhecer. Não adianta pesquisar na internet que vocês não vão achar, porque é uma mulher simples, uma mulher do meu convívio, aonde ela é uma grande amiga e o nome dela é Selma. Selma, uma guerreira que lutou por 7 anos pela salvação deste homem, pela conversão deste homem. Não orou para que ele voltasse para casa, não lutou para que ele voltasse para casa, mas pediu ao Senhor que inclinasse o coração dele. E hoje recebo a notícia, já há 2 semanas em casa, 2 semanas que buscou o sacerdote para confissão, que se arrependeu, pediu perdão, porque o coração movido pelo Senhor reconhece que foi pecador, que foi miserável, pediu perdão para a filha que havia abandonado, está disposto a recomeçar, está disposto a caminhar com o Senhor. E esta mulher, esta guerreira, mostra para mim e para você que a história não muda, que a história do Senhor Jesus não muda. Aonde Jesus entra, ele muda a história daquela família, ele muda a história daquela vida, mas é preciso que as pessoas acreditem, é preciso que alguém pague o preço em oração, é preciso que alguém dê passos. Aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, ela precisou acreditar e caminhar, ela foi ao encontro de Jesus. Rita precisou ser forte porque ela não tinha mais nenhuma outra opção, e ela precisou porque o único que ela poderia recorrer era Jesus. Mônica, 30 anos lutando, ela também não tinha outra opção, porque a sociedade daquela época toda pervertida, todo mundo ali abandonando a fé. O que ela poderia fazer? Ela não poderia fazer nada. Mulher naquela sociedade não tinha valor, mas o que ela poderia fazer? Clamar ao Senhor que mudasse aquela história. E agora nós vemos para a nossa história atual tantos testemunhos de casamentos, de famílias restauradas, mas eu quero dizer hoje para vocês dessa, que é do meu convívio, que é minha amiga, uma pessoa de dentro da minha casa, uma pessoa que eu amo e que eu posso testemunhar para vocês, que nunca desistiu, que nunca saiu para bares, que nunca saiu para beber, que nunca foi buscar na idolatria, nunca foi buscar nas bruxarias, e nunca foi diante do Senhor pedir simplesmente para o marido estar em casa, porque ela era carente, porque as pessoas diziam para ela, olha, vai buscar alguém, você tem o direito de ser feliz, você é nova. E ela dizia, quem disse que eu não sou feliz? Quem disse que eu não estou feliz? Eu tenho o Senhor que me sustenta, eu tenho o Senhor que cuida de mim. Mas você vai envelhecer, você vai precisar de uma companhia. Eu tenho a melhor companhia, eu tenho o Senhor. E aquela mulher orou por mais de 7 anos pela conversão deste homem, porque ela amou muito mais do que o corpo, ela amou a alma dele. Este é o verdadeiro amor. E aí eu quero dizer para você, você está cansado de orar, de lutar 2 anos, 3 anos, 5 anos no deserto? Você está cansado, você vai desistir, por quê? Por que você vai desistir? Porque você está buscando satisfazer somente a sua vontade humana, a sua carne, os seus prazeres?
Porque se você colocar a sua confiança em Deus e você entender que muito mais do que ser feliz nesse mundo, você precisa estar na glória de Deus, você precisa alcançar a glória do céu, você vai entender que vale a pena, que os anos somente nos fortalece, nos dá a graça de termos mais e mais intimidade com o Senhor. É para você que eu quero dizer, é para você que está cansada. Pense, pesquise sobre a história dessas pessoas que eu estou te dizendo. Breve nós vamos ter a oportunidade de colocar aqui no canal o testemunho dessa mulher e você vai entender que Deus, ele pode fazer, ele fez lá, ele faz hoje, é o mesmo Deus, ele não mudou. O que mudou é a vontade que nós temos de lutar e de pagar preço. O que mudou é as facilidades, que hoje a gente tem outras facilidades. Naquela época a gente só tinha a opção de ser forte. Hoje não, hoje eu tenho a opção de casar de novo. Hoje eu tenho a opção de descartar. Hoje eu tenho a opção de ir para os bares da vida, ouvir um sertanejo. E aí pronto, acabou, passou a dor. Não. A nossa opção, quando nós amamos ao Senhor, é somente uma. É orar até que o milagre chegue. Até que o dia do milagre chegar na minha e na sua vida. Eu não estou dizendo porque é fácil. Eu não estou dizendo porque é prazeroso. Não, eu estou dizendo porque nós temos visto testemunhos acontecer todos os dias daqueles que permanecem no Senhor, alcançam a glória de Deus. E eu quero dizer para você que está pensando em desistir, que acha que o seu caso é mais difícil do que o de todo mundo, que acha que o seu caso não tem jeito, que acha que para você não tem jeito, toma vergonha na sua cara e para de querer arrumar desculpa para você desistir. Para de colocar na conta de Deus aquilo que você não quer mais. Você acha que não quer mais, seu coração está endurecido, às vezes você já está cansado e aí fala, ah não, meu caso não tem mais jeito. Não. Olha, eu tô falando para você como uma pessoa que te ama, em Cristo Jesus, que está aqui, que cansei de falar para vocês, se você não desistir, eu não vou desistir, nós vamos pagar preços juntos. Então eu estou dizendo para você como alguém que ama, e quem ama, corrige. Toma vergonha na cara, busca o Senhor, se humilhe, coloque o seu cara no pó, coloque o seu joelho no chão e peça a face do Senhor, mas peça para você viver realmente aquilo que Deus tem para você, peça para se apaixonar pelo Senhor, peça para você ter a unção do Espírito Santo, fala, Senhor, não importa o que aconteça, não me deixe sair da tua presença, não me deixe sair de perto de ti, não me deixe, Senhor, me segure, me sustenta, ainda que eu queira ir para longe do Senhor, não permita. Tenha coragem de dizer para o Senhor, não importa o que aconteça, eu quero permanecer contigo, eu quero continuar te adorando, ainda que a figueira não floresça, como diz a canção, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu adorarei. Eu permanecerei adorando ao Senhor, eu permanecerei adorando pelos meus. E aí você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Para de se fazer de vítima, achar que você sofre mais do que todo mundo sofre, é doloroso, é doído. Muitas vezes agoniante, mas quantas pessoas estão perdendo as suas vidas? Quantas pessoas estão aí se suicidando porque não suportam mais lidar com a dor, porque tiraram o foco de Jesus, tiraram os seus olhos do Senhor, porque é o Senhor que pode mudar, é o Senhor que pode transformar, é o Senhor que pode dar vida, vida plena e abundância. E eu não estou menosprezando a sua dor. Eu não estou dizendo que a sua dor não é pequena. Eu estou simplesmente dizendo que se você colocar os seus olhos fixos no Senhor, não importa os anos, o Senhor vai fazer, o Senhor vai transformar, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fechar portas. Não importa o que tenha que acontecer, o Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor vai dar para você a glória da segunda casa. Mas para isso você precisa crer, para isso você precisa acreditar. E só quem crê, só quem acredita é capaz de continuar caminhando mesmo em meio ao deserto de longos anos, de longo tempo. Apenas crê, meu amado, minha amada. E se você crê verdadeiramente, diga aqui para mim nos comentários, deixa o seu amém, diga eu creio. Diga para mim quanto tempo você está no deserto. Isso aqui não é para desmotivar as pessoas, não. Diga para mim, para que as pessoas possam ver que tem muita gente que acabou de chegar no deserto e já estão cansados. Mas tem pessoas que estão há 6, 7, 8 anos e está perseverando porque não espera a vontade humana, espera a vontade de Deus. Espera o cumprimento de uma palavra que foi o Senhor que fez, porque a nossa aliança foi feita com o Senhor. E o Senhor nunca se esquece da aliança. A palavra do Senhor diz que o Senhor se lembra sempre da aliança. Sempre, sempre, sempre. Então, ainda que você queira desistir, o Senhor se lembra da aliança. Creia, se você quer ver, está ansioso para ver o testemunho dessa minha amada, minha amiga Selma, coloca aqui para mim também nos comentários. Gente, que lindos os áudios dela que eu acabei de receber. Recebi hoje ela falando, eu esperei no Senhor, eu estou vivendo a glória da segunda casa, eu
sabia que não era só estar com este homem, mas era ver ele um dia no céu e hoje poder ver ele o coração quebrantado, pedindo perdão, reconhecendo seus erros. Muitas pessoas me mandaram desistir, muitas pessoas disseram para mim não tem mais jeito, mas eu sabia, a minha alegria, a minha confiança estava no Senhor. Se você quer ver esse testemunho breve aqui no canal, deixa para mim aqui nos comentários. Não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não importa, 12, 18, 30, 7 anos, o Senhor vai fazer, porque é aquele que prometeu, é fiel e justo para cumprir. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deus te abençoe, deixe o seu like porque você nos ajuda muito a crescer. Deus abençoe a sua vida. Eu oro por você para que você tenha o renovo do Espírito Santo, para que você tenha a unção redobrada do Espírito Santo, o fortalecimento para você perseverar, para você ver a glória da segunda casa. Amém? Deus abençoe.